Bom dia, pessoal. Eu sou Joana, sou professora do Departamento de Políticas Públicas. Acho que a maioria já me conhecem, né? A maioria já me conhece. Eu tô com um pouquinho de conjuntivite nesse olho direito, mas vamos lá. Eu, junto com a professora Suerda, a gente vai estar ministrando nesse semestre 2020.6, que é o antigo 2020.1, a disciplina Gestão Pública no Brasil Contemporâneo. É uma disciplina de 60 horas, então vocês perceberam lá no CIGAR que ela tem uma carga horária de 4 horários na segunda-feira, né? Começando às 1 da tarde e indo até às 16h40. Só que nesse contexto remoto, a gente vai trabalhar num esquema de fazer só 1 hora e meia durante a semana de atividade síncrona, né? Então vai ser uma aula por semana de toda segunda-feira, de 13 às 14, 14h30 mais ou menos. É um bate-papo, apresentação rápida do texto e mais discussão sobre as temáticas trazidas e os conceitos e as discussões trazidas pelos textos que a gente está colocando. E as atividades assíncronas, elas vão ser combinadas entre podcast, assistir alguns vídeos, assistir algumas lives que ficam gravadas, atividades de seminário, leituras de texto, elaboração de vídeos. Então isso a gente vai combinando durante a disciplina, pelo CIGAR, pelo WhatsApp, porque depois também eu vou precisar que vocês enviem para o meu e-mail ou para o e-mail da Suerda ou para o meu WhatsApp. Eu depois vou disponibilizar meu número. A gente vai criar um grupo de WhatsApp, porque a comunicação fica mais fácil, e também a gente pode estar enviando vídeos, algumas atividades pelo WhatsApp também, tá? Então essa disciplina de Gestão Pública no Brasil Contemporâneo é uma disciplina que vai ser retomada agora em 2020.6. Ela já iniciou com a professora Lindijane. Lindijane parece que já deu 3 aulas. A gente vai retomar um pouquinho as discussões, né? Então eu não vou... Para quem entrou na rematrícula ou para quem se matriculou novamente, a gente vai considerar essas 3 aulas dadas, obviamente, né? Na verdade, acho que foram 3 ou 4. A gente vai considerar essa carga horária já ministrada. Mas nas aulas a gente sempre vai estar retomando o que foi discutido pela professora Lindijane, obviamente. São textos muito próximos que a gente colocou, e eu e Suerda vamos estar disponível, né, da melhor forma possível para atender vocês. É uma disciplina que trata o que especificamente, né? Ela vai tratar basicamente da gestão pública, né? O que é essa gestão pública? Como é que o Estado se configura diante das questões da sociedade, né? Então, como é que o Estado... principalmente o Estado brasileiro, obviamente a gente está tratando da gestão pública no Brasil contemporâneo, como é que o Estado brasileiro se comporta administrativamente, burocraticamente, para elaborar, implementar, né, executar e avaliar políticas públicas. Então a gente parte de uma ementa, né? A ementa é a reforma do Estado no Brasil e no mundo. Então a gente vai perceber que existiram várias reformas em todo o mundo, né, nos estados, no mundo, principalmente nesse contexto mais moderno e contemporâneo. A gente vê uma série de reformas que foram realizadas pelos estados. E aqui no Brasil, principalmente a partir dos anos 90, a gente tem uma reforma muito significativa, que é a reforma gerencial, organizada ali no início do governo FHC, do Fernando Henrique Cardoso. Depois a gente tem algumas outras pequenas reformas para poder organizar a maneira como o Estado ele vai atuar. Então a gente vai tratar da reforma do Estado no Brasil e no mundo. A gente vai discutir um pouquinho da questão da descentralização das ações governamentais, né? Como que o Estado, principalmente aqui no Brasil, a partir da Constituição de 88, a gente tem um processo de descentralização, a gente tem dinâmicas, principalmente na área da saúde, educação, que vão sendo descentralizadas para os estados e municípios executarem as políticas públicas, né? Inclusive contando com repasse orçamentário e com indicativos do que cada ente federativo tem que fazer, né? O que vai ser responsabilidade do Estado, o que vai ser responsabilidade dos municípios. Então, a gente vai discutir essa questão da descentralização, a gente vai discutir a questão da participação social, porque também é um debate muito próximo, né? Como que a partir de 88 também houve uma significativa pressão para que os
os governos se aproximassem da sociedade, né, para que o Estado se aproximasse da sociedade, os espaços que foram criados de participação, como vocês já sabem, os conselhos gestores, os orçamentos participativos, né, as conferências, as audiências públicas, enfim, todas as diferentes maneiras que o Estado foi tentando se modernizar no sentido de agregar a participação social no debate. E também um pouquinho dessa participação social no debate internacional, como é que os países também estão dialogando com essa temática da participação social. Então a gente também vai ver uma discussão sobre a defesa da descentralização e da participação na Constituição de 88, né? Isso que eu já falei, um pouco como que essa Constituição também, a partir da pressão de vários movimentos sociais, entidades da sociedade civil, pesquisadores, militantes de esquerda, né? Enfim, né? Uma série de vários grupos sociais que vão pleitear essa maior participação no debate das políticas públicas. E aí ela se configura principalmente a partir de 88. Os papéis dos formuladores e executores da gestão pública nos governos federal, estaduais e municipais, como que esses gestores, eles também, que interesses eles têm, quais são as visões de mundo que esses gestores têm, como que isso se configura no aparato estatal, como é que eles formulam e implementam políticas públicas. E finalizando ali com controle social na gestão pública no Brasil, né? Quais são os entes responsáveis por fazer esse controle social, né? Além das entidades da sociedade civil, mas que espaços existem para a gente estar fazendo esse controle, exercendo esse controle social. Então, como objetivo desse curso, a gente tem principalmente proporcionar para vocês, né, uma reflexão teórica sobre o processo de reforma do Estado no Brasil, no mundo, ressaltando os obstáculos, os desafios institucionais, desafios políticos. A gente vai discutir a questão da descentralização das ações governamentais, focalizando principalmente os dois lados da descentralização, né? O lado do município e a democratização do processo decisório, ou seja, não basta só descentralizar as ações, mas a gente precisa também que há uma democratização, que há maior espaço para a intervenção da sociedade civil. Então a gente também vai discutir um pouquinho isso. As relações, né, da Estado e sociedade civil, principalmente muito recentemente, né, quando a gente teve, a partir de 2002, uma interferência muito grande dos movimentos sociais na estrutura do Estado, assumindo cargos comissionados, assumindo cargos na burocracia estatal. Então, como a gente começa a pensar essas novas relações entre Estado e sociedade civil, e os papéis do governo federal, os papéis do governo estadual e os papéis do governo municipal na gestão pública descentralizada, tá? No sentido de pensar um pouco esses novos direitos, as responsabilidades, o papel do cidadão e o papel do gestor, enfim, né? Nesse complexo aí que a gente está entendendo como relação Estado-sociedade. Então, assim, né, o principal objetivo dessa disciplina é conhecer essa complexidade da gestão pública nesse contexto de um Estado federativo, né, com grandes dimensões continentais, se a gente for pensar territorialmente no Brasil, né, as grandes dimensões, as desigualdades regionais que existem e como que esses estados, o Estado brasileiro, ele vai se organizando no sentido de atender e atentar para essas questões e essas complexidades. Pensando também em alguns marcos institucionais, nas reformas e nas estratégias que a gestão pública, ela, principalmente a partir de 88, né, como é que isso vai se traduzindo em políticas públicas. Então, o conteúdo, basicamente, né, essa disciplina ela está no eixo de formação gestão pública, vocês têm lá no projeto pedagógico do curso alguns eixos de formação. Essa disciplina ela está no eixo de formação da gestão pública e o conteúdo basicamente a gente vai trabalhar com conceitos básicos, né, da discussão do Estado patrimonial, burocrático e gerencial, o que é essa burocracia estatal, os estudos sobre burocracia na formulação e implementação de políticas públicas, estudos sobre a relação entre sociedade e Estado. A gente vai trabalhar também com a gestão de políticas públicas no Estado federativo, entendendo basicamente a descentralização, né, e a relação com a centralização e a participação social.
E os desafios da gestão pública na atualidade, né? Quais são esses desafios impostos? E a gente pode, inclusive, trazer para esse contexto mais recente, né? De crise política, crise econômica e agora uma crise sanitária que a gente vivencia. Alguns exemplos de estudos e abordagens analíticas que vão descrever alguns casos de sucesso, alguns casos de insucesso em políticas ou programas recentes. Então, basicamente, esse é o nosso conteúdo, tá? A gente tem como metodologia, como eu já coloquei um pouquinho, algumas aulas expositivas agora, né, nesse modelo remoto. A gente vai ter algumas aulas expositivas, síncronas, onde vocês vão estar podendo dialogar com a gente. Alguns momentos a gente pode também gravar, como eu estou fazendo agora, a gente vai gravar algumas aulas. Eu estou gravando essa principalmente porque na semana de 7 de setembro, que é o início da aula, é um feriado, que é nossa aula na segunda. Então, pra gente não perder a semana toda, a gente gostaria que vocês assistissem esse vídeo de hoje. A gente vai colocar alguns podcasts, a gente vai pedir alguns relatos, enfim, para contar e a gente não perder essa semana de 7 a 10 de setembro. A gente vai contar como semana de aula. Então a gente vai ter aula expositiva combinada com algumas atividades em grupos, alguns exercícios, né, via Google Meet. A gente vai ter atividades assíncronas, assistir e anotar alguns vídeos que a gente vai passar sobre a temática, escutar e anotar alguns podcasts, os podcasts, tanto podcasts que já existem na página, principalmente de alguns jornais e algumas revistas, a própria Associação de Ciências Sociais, a ANPOX, tem muitos podcasts interessantes. A gente vai pegar alguns podcasts também daquele jornal Nexo, que tem vários temas interessantes. A própria ANEP-CP também está disponibilizando podcasts muito legais sobre a questão da gestão pública atualmente, como a gestão pública vem lidando com a questão da pandemia. Então tem vários temas que a gente pode trabalhar nesses podcasts, aí a gente vai fazer as anotações e vai trabalhar isso. E talvez a gente também pense em atividades em grupo, tá? Então os encontros tá lá no programa, eles vão acontecer das 13 às 14h30, geralmente, né? De 13 a 14h30. Vamos utilizar o Google Meet, a gente vai gravar as aulas, porque muitos de vocês não têm condições de assistir online ao mesmo tempo, né, que as professoras estarão ministrando a aula, então a gente vai gravar também as aulas e depois disponibilizar para aqueles que não puderam assistir online. Eu sugiro que quem puder assistir online, no mesmo horário, é muito mais proveitoso, né? No sentido de que não deixa para depois e não fica enrolando. Então, quem puder assistir no momento da aula, né? De 1 às 2h30, eu recomendo que assista para depois não ter que ficar, né, fazendo reposição em outros horários, que isso vai acumulando uma série de tarefas. Então eu sugiro, principalmente nesse contexto, que a gente organize bem bonitinho, né, que vocês consigam se organizar bem bonitinho para estudar, porque eu sei que vocês também vão estar fazendo outras disciplinas nesse modelo remoto, né, infelizmente é o que a gente tem para agora, mas eu sugiro que a gente faça, né, que vocês todos que conseguirem assistir, que priorizem assistir essas aulas no momento da atividade síncrona. E as atividades assíncronas, então, a gente também não vai pedir muita coisa, né? Geralmente é uma leitura, assistir um podcast, ou visualizar alguma entrevista, ou assistir alguma palestra online, enfim, ou alguma live, e depois fazer um relato que vocês possam depois explanar esse relato ou mandar para as professoras, tá bom? Mas isso a gente vai acordando, toda semana a gente vai acordando quais são as atividades, a gente vai colocando tudo bonitinho no SIGA, via notícia, vai colocando aqui pelo WhatsApp, vai colocando, enfim, várias no e-mail. A gente vai tentar mobilizar todas as informações, né, todos os caminhos para poder fazer com que vocês acessem todas as informações da maneira mais fácil possível. Então, algumas referências teóricas, né? Isso tudo está lá no programa da disciplina, no plano de aula. Eu não vou falar especificamente do geral, mas eu vou colocar algumas questões, né? A primeira aula, que é essa, a gente tinha pensado que começaria no dia 24 de agosto agora, né? Segunda-feira. Mas teve um problema lá na pró-reitoria e eles resolveram começar no dia 8 de setembro, né? Que é uma terça-feira, porque 7 é feriado.
Mas a gente vai, então, como essa aula não vai ser presencial, né? Assim, no sentido de online, nós professoras e vocês ao mesmo tempo, a gente resolveu gravar esse vídeo para que vocês não percam essa semana, como eu falei. Então, nessa primeira aula, o básico era a apresentação desse programa e uma primeira discussão sobre um texto do Fernando Abrúcio sobre os avanços e os dilemas do modelo pós-burocrático, a reforma da administração pública à luz da experiência internacional recente. É um texto que está disponível, né, no site. Ele também a gente pode colocar no SIGA, se já não está, a gente vai colocar no SIGA e a gente vai discutir um pouquinho ele mais à frente, né? Eu vou fazer um outro vídeo depois tratando um pouquinho desse texto. A aula 2, né? A gente vai discutir um texto do Bresser Pereira. Bresser Pereira, para quem não conhece, é um economista, né? Foi um grande idealizador da ideia da reforma gerencial nos governos Fernando Henrique Cardoso. Então a gente vai ler um texto dele de 2001, do Estado patrimonial ao Estado gerencial, tá? Que também está disponível para download no site do autor, que é Luiz Carlos Bresser Pereira. E a gente tem combinado aí uma atividade assíncrona, que coloquei o link de um vídeo para vocês também assistirem. Depois da terceira aula, a gente tem algumas outras atividades, alguns textos da Thelma Minicucci, que é uma professora da UFMG, com Ricardo Carneiro, que é a gestão pública no século XXI. Como é que a gente pensa essa gestão pública no século XXI e as reformas pendentes, casando com algumas atividades assíncronas também, que depois a gente vai disponibilizar. Aí depois a gente vai fazer um debate sobre o texto do Peter Evans, O Estado como Problema e Solução, que está numa revista que chama Lua Nova, uma revista muito famosa aqui no Brasil. Tá disponível para download, a gente também vai colocar, né, direitinho a referência e um pouco pensar nessa questão do Estado. O que é esse Estado, né? Como é que a gente pensa esse Estado, essa complexidade do que a gente chama de Estado moderno. E aí depois também a gente vai trabalhar um texto da Celina Souza. Celina Souza é uma clássica da discussão das políticas públicas, né? Ela, basicamente, com algumas outras pessoas que introduzem essa discussão de políticas públicas no Brasil, né? Ela faz um balanço grande da bibliografia internacional sobre políticas públicas, então ela tem textos sobre isso, mas a gente não vai trabalhar esse texto especificamente, mas a gente vai trabalhar um outro texto dela sobre o desenho institucional, as instituições federativas e as relações intergovernamentais no Brasil, né? Como é que os governos se relacionam, como é que é feito esse desenho institucional do Estado no Brasil, né? Quais são as instituições federativas. Então a gente vai discutir esse texto da Celina Souza, que é um texto de 2006. Depois a gente vai trazer a Marta Hett, que é uma cientista política também altamente famosa por discutir a questão, também uma das pioneiras a discutir a questão da descentralização e federalização no Brasil. Então é um texto dela sobre democracia, federalismo e centralização no Brasil, e a gente vai disponibilizar o texto dela, né? E aí a gente tem atividades assíncronas, enfim, a gente está colocando várias outras coisas para entender. Depois a gente vai fazer uma discussão também da Thelma Minicucci, um outro texto dela que está na revista Dados, que também é uma revista bastante famosa no Brasil, discutindo cooperação e coordenação na implementação de políticas públicas, né? Como os entes cooperam, o Estado, município, o governo federal, como é que eles cooperam e se há coordenação ou não na implementação de políticas públicas, né? Pensar em algumas políticas específicas e como que elas se coordenam, né? Como é que esses entes coordenam essas políticas. Ela está trabalhando basicamente com o caso da saúde, né? Como é que a gente pensa essa política de saúde, que é uma política federal, né? O SUS é um programa federal, mas é descentralizado. Então, como é que os estados, municípios e governo federal dialogam para construir e implementar e avaliar o SUS, né, no Brasil? Também a gente tem um texto depois sobre da Gabriela Lota e o Arilson Favaretto sobre implementação de política pública, os arranjos institucionais, né, de alguns programas aqui no Brasil, né, algumas políticas aqui no Brasil. Como é que a gente percebe esses arranjos institucionais, como é que eles são organizados, né, como é que tudo é arranjado ali na gestão pública para organizar e implementar uma política pública. E aí depois a gente vai ter um texto da Soraya Cortez sobre
os mecanismos, atores e as dinâmicas participativas. Então, a Soraya também é uma grande estudiosa, né, uma socióloga do Rio Grande do Sul, que trabalha com essa questão das dinâmicas participativas e as relações com os outros atores, né, os atores governamentais, entre outros. E aí a gente vai, ao final, né, mais ou menos nas últimas aulas, a gente vai ter uma prova, e entre esses textos, né, que eu tô colocando, a gente também vai sinalizar em alguns momentos algumas atividades que vão valer ponto, né? Então vão ter entregas de alguns fichamentos, documentos, enfim. Uma primeira entrega mais ou menos na sexta aula, valendo 2 pontos, depois uma segunda entrega mais ou menos na 10ª aula e depois uma prova final valendo 6 pontos na última aula, né? Na aula número 14, contando que a gente já teve 4 aulas anteriores, né? Antes da pandemia, que vai finalizar as 18 semanas. Então é basicamente isso, né? A disciplina é essa. Então sou eu, professora Joana, e professora Suerda, que depois eu peço também ela para mandar um alô para vocês. Obrigada, gente. E depois eu vou mandar o áudio complementando, né, um vídeo ou um podcast complementando sobre a discussão do texto do Fernando Abruzzo para a primeira semana. Um abraço.